Hey guys, what's up? Aqui é o Ronaldo Macena do canal English Experience e hoje eu quero compartilhar uma dica com vocês que eu aprendi e que fez muita diferença na minha forma de ensinar o inglês e na forma que eu aprendi o francês. Eu acho que eu já compartilhei aqui em um dos meus vídeos que eu aprendi o inglês no método clássico, levei lá 5 anos para aprender. O espanhol eu fiz ele numa modalidade mais rápida, a modalidade VIP, que era só eu e o professor, então eu aprendi mais rápido, com 2 anos, que hoje em dia eu vejo que não foi tão rápido assim. E eu finalmente consegui aprender o francês em 90 dias, em 3 meses. Então, qual foi a diferença nisso tudo? O que aconteceu lá quando eu aprendi inglês, há 10 anos atrás, para o francês que eu aprendi tem cerca de 1 mês, mais ou menos, em apenas 90 dias. Uma coisa que eu descobri que fez toda a diferença, que foi o seguinte. Antes de eu falar, eu quero que você pense comigo. Qual é a forma que os bebês, que as crianças aprendem o idioma? Como é que uma criança, como é que você aprendeu o português? Como é que seu sobrinho, seu filho, quem quer que seja, alguma criança próxima a você, aprendeu o português? Comece a questionar isso. Comece a observar como as crianças aprendem o português. Talvez você concorde comigo que não foi lendo e muito menos escrevendo, né? Isso daí ficou para bem depois, lá quando eles tinham 5, 6 anos de idade, talvez até um pouco mais tarde. Então, muita gente vai falar que foi falando. Eles aprenderam o português falando, as crianças aprendem falando. Será que foi mesmo falando que eles aprenderam? Analisa comigo. O tempo médio, segundo os especialistas, que uma criança começa a falar um idioma é 16 meses. 1 ano e 4 meses é quando mais ou menos eles estão começando a falar o idioma. Ou seja, do momento em que ele nasce até ele fazer 1 ano e 4 meses, ele só faz uma única coisa. E qual é essa única coisa que eles fazem? Ouvir. Exatamente isso. Just listening. Apenas ouvem. Eles escutam o tempo todo. E aí eles vão assimilando, eles vão criando conexões, sinapses, eles vão experimentando, experienciando o idioma. Então assim eles vão descobrindo o idioma. Só que nesse primeiro momento é a fase apenas de ouvir, ou seja, os inputs, as entradas do idioma estão sendo absorvidas por ele está absorvendo o idioma. Isso faz muita diferença, porque muitas escolas, aliás, todas as escolas, focam o quê? No output, na produção, na parte externa. Sem você saber falar nada, já te coloca para falar. Como que você vai falar alguma coisa se você não tem vocabulário, se você não tem base nenhuma? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está aprendendo o idioma é apenas ouvir. É um concerto passivo, exatamente isso. Você vai ouvir, 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 ouvir. Quando eu estava aprendendo francês, no meu desafio de aprender em 90 dias, eu passei 30 dias apenas escutando. Eu escutava cerca de 1h30 por dia a língua de forma ativa, ou seja, ouvindo, prestando atenção, certo? E durante o dia eu ainda ouvia música em francês, eu ia para a academia, eu ia correr sempre ouvindo música em francês, áudios em francês, entrevistas em francês, enfim, apenas escutei. No final de 30 dias eu tinha cerca de 1.200 palavras de vocabulário. E aí a partir do momento que eu tenho 1.200 palavras, fica muito mais fácil eu falar. Você não concorda comigo? Então, esse foi o momento que eu comecei o quê? A produzir. Foi o momento que eu comecei a escrever, foi o momento que eu comecei a falar. Então, a técnica básica para você aprender o idioma de uma forma muito mais rápida é ouvir. E é exatamente nesse ponto que eu percebo que os alunos não fazem. Eu tenho vários alunos na minha escola e eu percebo que eles não escutam. Eles recebem um CD do livro, não procura usá-lo, não procura outras fontes de materiais para poder praticar o listening. E aí o que acontece? Essa fluência ela vai demorando cada vez mais para poder ser alcançada. Então, o vídeo de hoje é esse. Se você quer realmente aprender o idioma, quer acelerar o seu aprendizado, começa por ouvir muito mais. Separa pelo menos aí 30, 40 minutos por dia para você ouvir alguma coisa. E é importante que você ouça entendendo. Talvez você já esteja estudando, então não há problema de você ouvir um texto e acompanhar esse texto escrito. Isso é interessante, que você já começa a assimilar a forma que é escrita, da forma como é falada, e assim isso te ajuda a criar mais sinapses ainda. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, dá seu joinha no vídeo do YouTube, se inscreva no meu canal, também no YouTube do English Experience. And see you on the next video, guys. Bye bye.